Vamos lá? Seguindo. Daí, saindo do critério, falamos do critério, vamos rapidinho, da escola do serviço público e o critério do serviço público, o critério do poder executivo e o critério das relações jurídicas. Passamos então ao critério teleológico, né? A doutrina começa a dizer que teleologia, vocês sabem que significa finalidade. Então, o critério teleológico estabelecia que o direito administrativo teria como objeto toda a atividade do Estado voltada para a finalidade pública. Todas as vezes que o Estado trava relações ou atua com a finalidade de garantir as necessidades coletivas, isso seria objeto de estudo do direito administrativo. Pessoal, o direito administrativo realmente se preocupa com a atividade do Estado voltada para a finalidade pública. Mas também esse critério é insuficiente. Os outros ramos do direito público, como o direito constitucional, como o direito ambiental, né, como o direito tributário que seja, ele se relaciona e ele analisa e ele estuda a finalidade pública do Estado. O Estado executa atividade sempre voltado para finalidades de interesse público, sempre com a finalidade de satisfazer as necessidades coletivas. Então, nem toda atividade do Estado com essa finalidade vai estar delimitada no âmbito do direito administrativo. O critério teleológico ele não está errado. Ele realmente diz uma verdade. Quando o Estado atua no exercício da função administrativa, ele atua visando a finalidade pública. A finalidade dele é sempre buscar as necessidades coletivas. Mas isso não é suficiente para delimitar o nosso ramo, né? Isso não vai justificar a definição do direito administrativo. O quinto critério, que também não é o que a gente vai utilizar ainda, que é o critério residual, é o critério que estabelece que toda atividade do Estado que não seja nem a função legislativa, nem a função jurisdicional e nem a função política, né? Porque além da tripartição de poderes, além da tripartição de funções, né, nós temos a função política de Estado, que é aquela função mediata, que visa organizar a estrutura de governo, um Estado politicamente organizado. Então, para que seja objeto do direito administrativo, deve-se analisar a atividade estatal e separar as outras funções estatais. Ou seja, o direito administrativo se verifica no estudo da função administrativa. E a função administrativa é aquela função do Estado que não é nem função legislativa, nem função jurisdicional e nem função política. Até que não está errado mesmo, não. A função legislativa não é função administrativa, a política também não e a jurisdicional também não. O problema, pessoal, é que eu não posso conceituar uma matéria, eu não posso conceituar um ramo do direito pelo que ela não é. Eu preciso ter uma definição efetiva do que é o direito administrativo e não utilizando a contrário senso essa definição e não estabelecendo o que o direito administrativo não é para estabelecer o que ele seja, né? Por isso, o critério residual, embora não esteja errado, não é o critério utilizado pelo direito moderno para definir direito administrativo. Repito, que eu não tenho como definir um ramo do direito estabelecendo aquilo que ele não é, né? Aquilo que não é objeto dele e, por exclusão, chegar ao objeto do direito administrativo. Por isso, pessoal, trazido pelo Eli Lopes Meireles, que é um livro muito bacana, mas não é para estudar para concurso. De vez em quando vocês mandam mensagem. E aí, dá para estudar pelo Eli Lopes Meireles, professor? Eu tenho uma notícia muito ruim sobre o Eli Lopes Meireles, sabia? Ele morreu. Mas não morreu agora, não. Morreu há muito tempo. E os atualizadores não conseguem seguir o raciocínio desse grande doutrinador. Então, não. Eu não oriento vocês a estudarem pelo Eli Lopes Meireles. Nem pensar. O ideal é, como eu te falei, procurar um livro voltado para concurso. Tem alguns bacanas no mercado. Eu te indiquei o meu, mas tem outros bacanas no mercado também. Tá bom? Não vou indicar nenhum, não. Vou indicar só o meu mesmo. Que eu acho que é o melhor, porque senão, se eu achasse que estava voltando alguma coisa, eu completava, né? Obviamente. De vez em quando manda mensagem, professor, seu livro é completo? Se eu achasse que ele não seria completo, eu mesmo completava. Ele é meu, eu faço o que eu quiser. Então, acho sim, acho que ele é completo, é por isso que eu indiquei ele. Mas voltando ao meu raciocínio, o Eli Lopes Meireles trouxe para o direito brasileiro o critério que a gente usa até hoje. E definimos o direito administrativo com base no que a gente chama de critério da administração pública. O critério da administração pública diz que o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios
eu quero começar falando um por um dos pontos. É um conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos e agentes da atividade pública para a realização dos fins almejados pelo Estado de forma concreta, direta e imediata. Você vai ver, a gente vai trabalhar esse conceito todo para você conseguir entender. O primeiro ponto é que o critério diz, eu vou repetir, o direito administrativo, antes de começar a falar, de acordo com o critério da administração pública, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que orienta e organiza a atividade dos órgãos e entidades da administração pública para organizar a realização dos fins do Estado de forma concreta, direta e imediata. Esse critério é interessante, a gente vai ver separadamente por quê. Primeiro, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios. O conjunto harmônico de princípios decorre da formação do que a gente chama de regime jurídico administrativo, que a gente vai conversar na aula de hoje ainda, né? Assim que eu terminar essa parte introdutória, certamente ainda nesse bloco, a gente vai conversar sobre cada um desses princípios. Todos os ramos do direito, eles são baseados em princípios que orientam a sua atividade, né? Que orientam a forma de raciocinar aquela matéria, a forma de entender os institutos daquela matéria. O direito administrativo não é diferente. O direito administrativo, ele é um conjunto harmônico de princípios, sendo que esses princípios analisados conjuntamente formam a lógica do direito administrativo. Eu sempre digo isso a vocês, o direito não é justo, né? O direito é lógico. Exatamente. A gente aceita o direito porque a mesma lógica se aplica a todas as pessoas. E não porque ele é justo. Justo é Deus, né? Então, se você está querendo justiça, vai na igreja. Aqui, quando a gente fala em direito, a gente trabalha com lógica de sistema. O direito administrativo, assim como todos os outros ramos, ele segue uma lógica que é baseada nesse conjunto harmônico de princípios. Os princípios definem a forma de atuar do Estado, definem a lógica que rege os institutos da matéria do direito administrativo. Então, antes de mais nada, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios, que é uma coisa que a gente vai conversar hoje e vai ver que talvez seja o ponto mais importante de todas as aulas, porque é entender a lógica da matéria. É um conjunto harmônico de princípios que orienta, né, a estruturação dos órgãos e das entidades públicas. O Estado não é uma pessoa. O Estado é um grupo de pessoas e entidades orientados pelo direito administrativo com a busca pela realização dos fins, né, do Estado. A ideia é de que o direito administrativo orienta-se para a realização dos fins da administração do Estado. O direito administrativo ele não estabelece quais são os fins do Estado. Quem faz isso é o direito constitucional. O direito constitucional delimita quais são os fins do Estado, quais são as finalidades que devem ser buscadas pelo Estado no exercício das suas atividades. O direito administrativo, ele visa realizar os fins almejados pelo Estado. Ele visa executar essa atividade, né? O direito administrativo é orientado não para a definição dos fins almejados pelo Estado, mas sim para a realização desses fins. Essa é a ideia. Então, quando eu falo no direito administrativo, eu estou falando em um conjunto harmônico de princípios que orientam a atividade, né, dos órgãos e estruturas de estrutura do Estado, tendentes a realizar os fins almejados pelo Estado de forma concreta, direta e imediata. Isso aqui é bacana. Por que é bacana? Vamos lá. O Estado, o direito administrativo busca encontrar, né, realizar os fins do Estado de forma concreta. É diferente da função legislativa. A função legislativa ela não é concreta, ela é geral e abstrata. Então, a diferença básica da função administrativa para a função legislativa está aqui. Quando o conceito define para a gente que a função administrativa ela é uma função concreta, está diferindo ela da função legislativa. A função legislativa não é uma função concreta, é uma função abstrata. Estabelece normas que não se direcionam a pessoas específicas, é uma função abstrata. Também
é uma função, a função administrativa. Ela busca realizar os fins do Estado de forma concreta, de forma direta, diferente da função jurisdicional. A função jurisdicional é indireta. O Poder Judiciário, no exercício da sua função típica, só pode atuar se for provocado, né? A função jurisdicional é uma função indireta, porque ela depende de provocação do particular. Não existe a possibilidade da função jurisdicional se iniciar de ofício, diretamente. Quando o Estado está exercendo a função jurisdicional, ele está exercendo uma função indireta, ele é inerte. Ele depende da provocação do particular para que haja o exercício da atividade estatal. Então a ideia é que a função administrativa é uma função direta, uma função que não depende de provocação, uma função que pode ser exercida de ofício. E também a função administrativa é uma função imediata, diferente da função política, né? A função política, a função social, que busca o interesse público somente de forma mediata. A função política, ela organiza e estrutura a atuação politizada do Estado, muitas vezes a atuação política interna e externa, e mediatamente busca o interesse público, mas não de forma imediata, não de forma objeto direto, né, da atuação. É por isso, pessoal, que esse conceito é o conceito que a gente vai utilizar hoje. Então, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios, organizando os órgãos e entidades da administração pública tendentes a realizar os fins almejados pelo Estado de forma direta, não é judicial, concreta, não é legislativo, e imediata, não é função política, tá? Isso é o direito administrativo. É o ramo que estuda o direito, a função administrativa, visando realizar os fins do Estado. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Esse é o objeto do nosso estudo, a partir de agora, né? Todas as outras funções do Estado serão estudadas por outros ramos do direito. O direito administrativo ele vai ser analisado sempre no exercício da função administrativa, o que não significa dizer que não haja uma relação com outros ramos, né? Não vou ficar conversando muito isso aqui não, mas você vai ver que durante o nosso estudo, o direito administrativo se relaciona com outros ramos do direito. Então, por exemplo, o direito administrativo se relaciona diretamente com o direito constitucional, porque é o direito constitucional que define quais são os fins do Estado, né? O direito administrativo executa, realiza, mas o direito constitucional define os fins do Estado. O direito tributário é o direito que arrecada para ser gasto na função administrativa. Então, por meio do direito tributário, se busca uma arrecadação, um recebimento de receita, para que essa receita possa ser utilizada no exercício da função administrativa, né? Também o direito processual civil, por exemplo, ele é utilizado para manejar as garantias do direito administrativo. Então, o mandado de segurança, as ações populares, todas elas são estudo do direito processual civil, que estrutura a forma pela qual o particular que se sentir prejudicado pode buscar os seus direitos, né, dentro do exercício da função administrativa. E assim por diante. Eu não vou ficar aqui conversando sobre isso, que esse é um ponto que costuma não cair em prova. Mas, de antemão, vocês vão ver que o direito administrativo se relaciona com vários outros ramos. E aí, pessoal, a gente volta para o tópico importante para a gente, as fontes. O direito administrativo, para a doutrina moderna, ele tem algumas fontes, que são as mesmas fontes utilizadas para todos os ramos do direito, mas a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso. Para começar, a doutrina tradicional sempre disse para a gente que a única fonte primária do direito administrativo é a lei. A lei é a única fonte primária. Leia-se lei em sentido amplo, tá? Em sentido amplo porque abarca leis infraconstitucionais, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias, que são leis em sentido material, não são leis em sentido formal, mas são leis em sentido material, e o próprio texto da Constituição, que é a lei, né? A Constituição é a lei maior. Então, quando eu falo que a fonte primária do direito administrativo é a lei, eu estou lhe dizendo que o direito administrativo nasce na Constituição, nasce nas leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, ou seja, toda a produção legislativa no direito brasileiro,
ela tem a possibilidade de inovar no ordenamento jurídico, definindo as formas e regras de atuação da administração pública. A administração pública, ela deve atuar orientada pela lei. Repito, lei em sentido amplo, abarcando não só as leis infraconstitucionais, como a própria Constituição Federal, e abarcando também as medidas provisórias, que não são leis em sentido formal, mas são leis em sentido material. Materialmente falando, a medida provisória é uma lei, ela é coercitiva, ela é geral e abstrata e ela inova no ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações, né? Matéria de lei é tratada pela medida provisória, desde que não seja matéria de lei complementar, tem aquelas restrições, né? A lei é a fonte primária do direito, só que, originariamente, a lei sendo a fonte primária do direito, afastava as outras fontes primárias. Hoje, a gente pode dizer que, além da lei, é fonte primária do direito a jurisprudência. Vamos lá, como que a jurisprudência é fonte primária? Vamos começar a conversar com cuidado. No direito americano se aplica uma norma que a gente chama de stare decisis, né? Ou stare decisis. Ou seja, a decisão do judiciário, ela vincula as decisões seguintes, né? A gente tem um sistema de common law, que é um sistema diferente do sistema brasileiro, e a jurisprudência lá forma efetivamente fonte do direito primária. E a gente cita decisões jurisprudenciais como se fossem leis, normalmente. Não é o caso no Brasil. A princípio, no Brasil, a jurisprudência tem função orientadora. A princípio, a jurisprudência ela orienta, ela auxilia na interpretação da lei, que é a fonte primária, né? Então, quando se fala em jurisprudência no direito brasileiro, se trata de uma fonte de orientação, de uma fonte interpretativa, que auxilia na interpretação, na aplicação da lei, que é a fonte primária. Isso, tradicionalmente. Modernamente, desde 2004, não é tão moderno assim, foi inserida na Constituição Federal por meio de uma emenda, a emenda 45, a possibilidade da função jurisdicional, né, a possibilidade da jurisprudência ter força vinculante, né, e aí ser fonte primária do direito. Exatamente. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, desde que respeitados os requisitos constitucionais, pode editar súmulas vinculantes. A súmula vinculante, ela é uma decisão do tribunal, respeitadas algumas condições, né, 2/3 dos ministros, respeitadas algumas condições. Essa súmula vinculante, ela é uma jurisprudência que tem força coercitiva, ela é geral e abstrata, e ela tem força de dizer o direito. E ela vincula a função jurisdicional e a função administrativa. A súmula vinculante não vincula o poder legislativo, mas no exercício da função legislativa, né? Mas ela vincula a função administrativa, sim. E por isso, pessoal, a gente começa a dizer que a jurisprudência também é fonte primária do direito, além da fonte interpretativa. Então, a jurisprudência funciona como uma fonte interpretativa, uma fonte que auxilia na aplicação da legislação. Mas também a jurisprudência funciona como fonte primária, não somente orientadora, mas também vinculante, desde que respeitadas as condições da Constituição. É possível que o Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, estabeleça normas com força vinculante e normas que vinculam a atuação administrativa do Estado, né? A súmula vinculante é fonte primária do direito administrativo. Além da lei e da jurisprudência, os costumes, que são nada mais, nada menos do que a orientação da própria atividade administrativa pela sociedade, né? Os costumes abarcam os costumes da sociedade e os costumes da estrutura do Estado. Isso, existem costumes que já estão intrínsecos entre os servidores públicos, né? Costumes de uma rotina de trabalho, são costumes internos. E também nós temos os costumes externos, os costumes da sociedade que orientam a atuação do Estado. Claro que o costume também é uma fonte interpretativa. O costume ele não pode ser utilizado contra a legem, né? O costume é utilizado para interpretar as disposições de lei. Então, deve-se interpretar as disposições de lei utilizando padrões aceitáveis pela sociedade, padrões aceitáveis pelos costumes daquela sociedade. Essa é a ideia. Então, toda vez que o administrador público deve interpretar o que diz a lei,
essa interpretação é feita observando, obedecendo os costumes daquela sociedade acerca daquela situação, né? Então, a sociedade e os costumes de determinada sociedade definem a atuação do Estado, definem a forma como o Estado vai interpretar um dispositivo legal. Não é uma fonte primária, não é uma fonte que diz o direito, não pode ser utilizada contra a lei, mas é uma fonte que auxilia na interpretação e na aplicação correta do texto legal, ok? Por fim, se fala nos princípios gerais do direito, né, costumes, já coloquei aqui, e também se fala, costumes, e se fala nos princípios gerais do direito, que são princípios orientadores de todo o sistema, né? Quando se fala de princípios gerais do direito, eu não estou falando dos princípios constitucionais, eu estou falando de princípios que orientam a formação dos princípios constitucionais. É aquela ideia de que ninguém pode se locupletar do direito alheio, né? De que ninguém pode se valer da própria torpeza. São princípios gerais do direito, princípios que orientam o surgimento do direito em cada país, né? Esses princípios gerais, eles orientam os princípios constitucionais, os princípios que vão efetivamente formar o direito administrativo, aquele conjunto harmônico de princípios que decorre da Constituição e que se baseiam nesses princípios gerais, né? Quando a Constituição Federal de cada país define os princípios constitucionais aplicáveis à atividade pública, ou faz tomando por base esses princípios gerais do direito, princípios norteadores do direito como um todo, tá? Também são fontes, não são fontes diretas, mas são fontes indiretas, mediatas da atuação do Estado. Daí, pessoal, eu quero que vocês saibam que eu estou só separando os pontos que costumam cair em prova de concurso, né? Quando você pegar o livro, você vai ver que o livro é mais completo e que aqui a gente vai separando aquilo que eu acho que cai em prova e que vale a pena falar dessas noções introdutórias, tá? Por isso, quando eu falo de interpretação do direito administrativo, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é: todos os critérios interpretativos utilizados pela hermenêutica são utilizados no direito administrativo. Então, a interpretação sistemática, a interpretação teleológica, a interpretação literal, né? A interpretação legislativa, ou seja, todos aqueles critérios utilizados pela hermenêutica para interpretar as leis e as normas gerais são utilizados pelo direito administrativo também. Entretanto, quando se fala em direito administrativo, toda a interpretação do Estado, toda, deve se basear, antes de mais nada, em algumas regrinhas. Toda a interpretação do Estado deve se basear, primeiro, numa desigualdade que existe entre a administração pública e o particular. Diferente do direito privado, que é interpretado com base na isonomia, né? Na isonomia entre os cidadãos, no direito público deve-se saber que existe uma desigualdade decorrente da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Há uma desigualdade entre o Estado e o particular. Havendo conflito de interesses, o interesse público, o interesse perseguido pelo Estado, sempre vai prevalecer sobre garantias e direitos e interesses individuais, né? Se houver necessidade, o Estado restringe direitos individuais na busca do interesse público. Há uma desigualdade aqui, seja em relações contratuais, seja em relações diretas, né? Então, o Estado pode desapropriar o seu bem e assim por diante, né? Então, o primeiro ponto é esse, uma desigualdade. É o primeiro ponto de interpretação do direito administrativo. Além disso, devemos interpretar o direito administrativo sabendo que existe uma presunção de legitimidade dos atos do Estado. O ato praticado pela administração é presumivelmente ilegítimo até que se prove o contrário. O Estado não precisa comprovar e demonstrar que o ato dele foi editado conforme a lei. Isso é presumido. Claro, as presunções são relativas. É possível se retirar essa presunção sempre que o particular conseguir comprovar o contrário. Mas até então, deve-se interpretar a atuação estatal como se ela fosse legítima. No momento que o Estado expede um ato administrativo, o particular deve considerá-lo legítimo até que ele consiga provar o contrário. Então, essas normas expedidas pelo Estado são interpretadas como válidas, legítimas, até prova em contrário. E por fim, pessoal,
deve-se saber que a atuação administrativa necessita da discricionariedade. A necessidade do poder discricionário também é utilizada nessa interpretação, porque a lei não consegue alcançar todos os casos concretos. A lei não consegue descer as minúcias e alcançar cada uma das situações concretas, e por isso existe uma necessidade da discricionariedade administrativa. A discricionariedade é necessária ao exercício de uma boa função estatal. Não é possível, pessoal, se permitir que a administração pública atue sempre de forma vinculada, sem poder interpretar o texto da lei. A discricionariedade administrativa é necessária para um exercício da atividade pública realmente alcançando o interesse público. E, para a gente finalizar essa noção introdutória, eu quero que você saiba que toda atividade administrativa, toda atividade do Estado, fica sujeita a controle. No mundo, no direito comparado, os sistemas de controle da atuação administrativa são dois. Nós temos o sistema do contencioso, isso adora cair em prova, tá? Só que cai muito em prova. Nós temos o sistema do contencioso administrativo, que a gente também chama de sistema francês, e nós temos o sistema de jurisdição única, que nós chamamos também de sistema inglês. O contencioso administrativo, ou sistema francês, pessoal, é o sistema de controle até hoje utilizado na França. Nesse sistema, a separação de poderes é analisada de forma absoluta. E por isso, o judiciário, ele julga todas as controvérsias que existam no direito, salvo aquelas em que a administração pública seja parte. Exatamente. De acordo com o sistema francês do contencioso administrativo, o Estado julga todas as controvérsias que estejam presentes na atividade estatal como um todo, com exceção daquelas controvérsias que a administração pública participe. Porque a separação de poderes é absoluta e, por isso, só quem pode julgar a administração pública é a própria administração. O sistema do contencioso administrativo até hoje vige na França. Nós temos lá um órgão da administração que a gente chama de Conselho de Estado, o famoso Conselho de Estado francês, que é um órgão administrativo com a função de julgar a administração pública. Só quem pode julgar as controvérsias que a administração seja parte com caráter de definitividade é o Conselho de Estado. Então, nesse caso, o contencioso administrativo, assim chamado, profere decisões com caráter de definitividade. E aí, essas decisões não estão sujeitas ao controle jurisdicional. O Brasil não adotou esse sistema. Embora ele seja um sistema muito bacana, porque respeita a separação de poderes e o judiciário não julga a administração, ele peca pela falta de imparcialidade. Quem está sendo julgado é o próprio julgador. A administração pública julga e é julgada o mesmo processo. É por isso, pessoal, que o Brasil adotou o sistema inglês, ou o sistema de jurisdição única, que define que existe processo administrativo, existe contencioso na via administrativa, mas ele não pode formar coisa julgada material. As decisões administrativas não têm caráter de definitividade, porque qualquer lesão ou ameaça de lesão estará sujeita a posterior controle jurisdicional. Exatamente. O Brasil adota esse sistema ao estabelecer o princípio da inafastabilidade de jurisdição, no artigo 5º, 35 da Constituição, que define que nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser afastada do Poder Judiciário. Ou seja, as decisões administrativas. E existe sim processo administrativo e contencioso na via administrativa, mas elas não têm caráter de definitividade. Uma decisão administrativa não pode formar coisa julgada material com caráter de definitividade. Sempre estará sujeita à decisão jurisdicional. No Brasil, a jurisdição é única. É exercida pelo Poder Judiciário, que é o único que pode proferir decisões com caráter de imutabilidade. A coisa julgada material decorre necessariamente do exercício da função jurisdicional. O Brasil adota o sistema de jurisdição única ou o sistema inglês. Eles sempre tentam confundir, Dizem que o Brasil adota o contencioso administrativo. Quando a gente for conversar sobre controle da administração, a gente vai repetir isso aqui com um pouco mais de calma. Mas, de antemão, esses dois sistemas são interessantes, gostam muito de cair em prova de concurso, tá bom? Você vai me dar 2 minutinhos, eu vou tomar um café e a gente vai voltar
para conversar sobre cada um dos princípios orientadores da administração. E aí sim, temas que caem em prova o tempo inteiro de concurso que a gente vai fazer, tá bom? Sai daí não que eu estou voltando já.